Vamos lá. Pessoal, depois do dia de hoje, infelizmente eu vou ter que procurar um novo emprego, mandar meu currículo no McDonald's, porque depois dessa correção de hoje, simplesmente o mercado ficou feio, feio, feio. E é nesse vídeo que eu quero conversar com vocês sobre as possíveis regiões de suporte de preço para Bitcoin principalmente, e das altcoins a gente fala de algumas delas mais tarde ao decorrer do vídeo, tá bom? Então esse aqui é um vídeo mais rápido, sem tanta edição, só para atualizar vocês sobre o contexto do mercado e falar um pouco sobre essa correção do Bitcoin e das criptos, tá bom? Então vamos lá, puxar aqui rapidamente o gráfico do Bitcoin. Nós estamos vendo aqui um início de alta porque eu estou vendo o gráfico invertido, né? Então vamos dar um Ctrl Command I aqui para voltar com o gráfico da forma como ele está. Então o Bitcoin ele está chegando num alvo extremamente importante e um alvo psicológico, que é a região dos 100 mil dólares por unidade. Do topo até agora, já tivemos uma correção de cerca de 20% e o preço ainda pode cair mais, por incrível que pareça, tá? Ainda não tivemos nenhum sinal de fundo ou de exaustão dos vendedores. Na verdade, com essas barras cheias, da forma como está aparecendo, são barras que ainda tem muita força de venda, tá? A gente tem que ver algum sinal, como nós vimos aqui naquele dia do crash, do dia 10 de outubro, esse tipo de sinalização, ó, com uma grande sombra compradora na parte inferior de cada candle. Podemos estar próximo de uma formação de fundo? Até podemos, só que ainda não temos nenhum sinal no preço do Bitcoin. Então, agora, ele está em 100 mil dólares, que é uma região extremamente importante, porque é uma região psicológica de preço, que foi uma resistência importante lá atrás, tá bom? Então, ele está em fundo, um fundo anterior, e ele precisa segurar acima dos 98 mil dólares para manter a estrutura de alta de médio e longo prazo do preço, tá bom? A estrutura de alta que ele vem seguindo e respeitando desde o início do ciclo. As maiores correções que tivemos durante o ciclo foram de 34%, 32%. Uma delas foi essa daqui que levou 8 meses para acontecer, então foi ali 34%. Outra foi essa recente que tivemos no início do ano, que foi ali de fevereiro até abril. Então ele chegou a tocar ali os 109 mil, caiu ali 32% para a região dos 74 mil dólares por unidade. Então, se nós olharmos em porcentagens, essa queda ainda está dentro de padrões de um bull market, né? Que caiu ali 20%, ele poderia cair até mais. Se ele repetisse uma correção parecida com essa daqui, 32%, uma região que ele poderia chegar dentro de um contexto de bull market seria ali a região dos 83, 85 mil dólares por unidade. O que não pode acontecer, fechar a semana, ou seja, domingo, 9 horas da noite, que é quando temos o fechamento de uma barra semanal, ele não pode fechar abaixo dos 98 mil dólares de preferência. Se ele fechar abaixo, provavelmente é início de bear market, tá bom? Ele ainda pode buscar aqui, então ainda teria um espaço maior para correções, né? Se ele não segurar ali os 100 mil, 98 mil dólares, seria ainda mais 17% de queda, tá bom? E aqui a gente tem que ficar extremamente preocupado, porque de fato seria um início de bear market se ele fechar a semana, que seria no gráfico semanal, ali nessa região e não aparecer nenhuma força de compra, tá? Agora, essa barra de fato não é uma barra nada bonita dessa semana, já começou novembro rasgando aqui para baixo, é uma barra parecida com essa daqui, que a gente teve lá em março, né? Uma barra bem forte mesmo, vendedora, com alto volume de venda. Agora a barra ainda não está tão grande quanto essa, então ainda assim, como não estamos vendo nenhuma sombra de compra, o preço ainda pode buscar valores menores. Outra região importante para o Bitcoin, a região da média de 21 períodos, que é essa média vermelha aqui. Essa média para o ciclo inteiro tem sido uma média extremamente importante. Então aqui ela está ali na região dos 98.700. Geralmente, compras próximas dessa média são as melhores compras do ciclo, tá bom? Então, ele está quase buscando a média nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ó, 5h17 da tarde. Ele ainda pode cair mais para buscar a média. E aí sim a gente vê se ele segura aqui ou não. A última vez que ele buscou essa média foi a última realmente oportunidade que tivemos de compra forte, que foi aqui, em abril, março e fevereiro, quando ele chegou próximo da média, e aqui em abril ele até perdeu temporariamente a média.
Então, se ele perde temporariamente, mas depois volta uma pressão compradora, ele ainda poderia cair ali até os 96 mil dólares, mas a gente tem que ver uma pressão de compra, igual nós vimos neste mês no mês de abril, tá bom? Se não aparecer pressão de compra, aí de fato a gente pode continuar caindo até 83 mil dólares. Aqui já é região de bear market, e aí eu estaria 100% fora do mercado, tá bom? Não faria nenhuma compra, estaria 100% de fora, porque em um bear market nós podemos ver o Bitcoin ele voltando para a região aqui dos 65 mil dólares como primeiro alvo, seria a média de 200 períodos, e uma continuação de um bear market, que geralmente ele perde essa média temporariamente, aí poderíamos ver o Bitcoin em valores mais próximos lá dos 50 mil dólares, ou até valores mais baixos, né? Porque geralmente no bear market ele perde até a média de 200 períodos, como aconteceu aqui no último bear market. A média de 200 períodos estava ali em 25 mil dólares, ele ainda perdeu essa média e chegou a cair mais. Obviamente que a gente não pode se espelhar no ciclo anterior, porque os ciclos são parecidos, mas eles não são iguais, tá bom? Então, esses são alvos aí para o Bitcoin. Primeiro, a gente tem que olhar se ele vai segurar aqui essa região dos 96, 98 mil dólares. Se ele não segurar e fechar a semana desse jeito, aí a gente pode esperar alvos mais baixos, né? E tem que ver se ele vai fechar a semana abaixo ou não dos 98 mil dólares. Se ele fechar abaixo, provavelmente é início de bear market. Ainda não é sinal técnico de bear market, tá? Pode ser início de bear market? Pode, mas por enquanto não tem como afirmar tecnicamente que estamos em bear market, tá bom? Outra coisa importante, índice de medo e ganância. O mercado está em extremo medo. Vai ter uma atualização daqui a algumas horas sobre esse indicador, mas o mercado está em extremo medo. Esse é o sentimento já há alguns dias do pessoal nos comentários, nas redes sociais, no Twitter e aqui também no sentimento de mercado. Geralmente, as melhores compras são feitas dentro dessa região, quando estamos na fase de extremo medo. Também é a fase mais difícil de comprar, porque se você já está posicionado, você já está machucado e provavelmente você não vai querer comprar algo que só cai, né? Porque esse é o sentimento nessa fase. Mas em questão de 20, 30, 60 dias, o sentimento do mercado muda completamente caso a gente tenha alguma recuperação. E essa pode ser uma recuperação relativamente rápida quando ela acontecer e se ela acontecer, né? Porque a gente tem que sempre ponderar aqui os riscos e que nada é garantido no mercado volátil, no mercado de risco. Mercado de ações, né? Se a gente olhar aqui, até o mercado de ações está com medo. Também tivemos queda no mercado de ações, é a primeira notícia que aparece aqui, ó. Então, se a gente puxar aqui, ó, outros índices, né? Ó, o Ethereum. Ethereum segue caindo cada vez mais. Ele já perdeu sua média principal, os 3.280, e ele ainda está caindo. Então, o Ethereum ainda pode cair mais ali para 2.500 dólares. Também seria possível e plausível, tá? Ele continua caindo. Mas vamos ver se aqui é para ter uma força de compra. Tem que ver se ele vai segurar ou não, né? Mas se o Ethereum busca a sua próxima média de 200 períodos, seria Ethereum em 2.500 dólares, ainda seria mais 18% de correção antes dele tentar fazer qualquer pullback de preço. Se ele fechar a semana abaixo dessa região dos 3.200, também é a mesma coisa para o Bitcoin. Ele estaria perdendo sua estrutura de alta principal e poderia ter uma inversão de tendência. Aí o Ethereum, invertendo a tendência, ele estaria construindo topos e fundos descendentes para buscar um padrão de baixa e a gente poderia ver Ethereum em 1.383 dólares. Por enquanto, não é provável, tá? A gente tem ainda muito chão pela frente. Tem que esperar essa semana terminar também para ver como que vai ser o fechamento semanal para aí de fato ver se a gente tem uma chance alta de virar para bear market ou não, tá? Mas por enquanto nós estamos ali no limite para não virar um bear market. Ó, o Bitcoin já está em 99.772. Falta bem pouco para ele buscar ali sua primeira região de suporte, tá? Essa é a melhor região de compra, mas ao mesmo tempo a melhor região de compra é uma região que está muito perto de virar para um bear market. Então aqui tem que ter muita ponderação na hora de fazer o gerenciamento de risco da carteira. Sim, é um local de compra. Sim, eu fiz um aporte nessa queda de hoje, um aporte bem relevante. Só que eu estou de olho aqui para ver se o mercado vai apresentar algum sinal de respiro e de fundo. Se ele não apresentar, aí a gente vai ter mais e mais quedas, tá bom? Então tem que ter paciência nessa fase. Não é o melhor dia de venda, definitivamente não é o melhor dia de venda o dia de hoje. Tem que esperar algum pullback do preço para aí de fato tomar a decisão, se vamos ter inversão de tendência ou não. Agora, no curto prazo, outra coisa importante é que o próprio
suporte, né, anterior, os 108 mil dólares, ali 107, agora se torna uma resistência para o preço. Então, provavelmente, vamos ter uma leve dificuldade de romper essa região de novo. Aí depois tem mais uma resistência em 115, outra resistência lá entre 115 e 16, né? Para depois outra resistência lá em 125 mil dólares. Agora parece praticamente impossível o Bitcoin retornar para o topo. Mas muita gente falava sobre isso quando nós estávamos nessa região também no início do ano de abril, tá? O Bitcoin ele tinha corrigido ali 32%, o assunto era tarifas, né? As tarifas do Trump. O mercado ele caiu várias e várias vezes, testou fundo várias vezes, ele não recuperou rápido aqui, ele demorou, vamos ver, 49 dias para fazer de fato uma recuperação, mas quando apareceu força de compra, aí sim o mercado ele esticou. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de fundo ou de reversão. Temos que observar, sim, é uma região de compra, mas temos que ter ponderação nas compras, tá? Para gerenciar risco na carteira. Porque a gente pode estar comprando no início de bear market de fato, ou estar tendo a melhor oportunidade das vidas aí desse final de ano, antes do mercado voltar a subir. Tem algumas outras coisas interessantes, né? Olha só, Nasdaq também está tendo uma correção maior no dia de hoje, mas não é nada tão relevante, não perde estrutura de alta ainda. S&P 500 também, uma correção, mas não é tão relevante assim, 1%, não perde estrutura de alta. Russell, que tem alta similaridade com o mercado cripto, também corrigindo para 2.434, mas não perde estrutura de alta, mantém estrutura, então por enquanto não tem nada demais. Ainda estamos em shutdown nos Estados Unidos, então não temos nenhum acesso a dados macroeconômicos, a gente não sabe. O Fed está um pouco às cegas nesse momento, porque vários órgãos lá estão paralisados nesse momento. É um dos maiores shutdowns da história e provavelmente vai virar o maior shutdown dos Estados Unidos na história até hoje, né, até o momento. E isso é problemático, porque está gerando problemas nos empregos, não estamos tendo dados econômicos, né? E isso pode afetar um pouco também na desaceleração da economia, que já está desacelerando lá nos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem alguns rumores de que o Fed está injetando liquidez diretamente nos bancos, porque parece que os bancos estão enfrentando um problema de crise de liquidez. Algo parecido com 2019. Em 2019, a gente teve esse problema, o Fed teve que injetar liquidez. Nessa fase, o mercado corrigiu no curto prazo e depois veio a maior alta de todas, né? Uma das maiores altas do mercado, principalmente de cripto. Porque cripto ganha muito com injeção de liquidez. Mas, por enquanto, não dá para especular muito isso daí. A gente tem que aguardar o fim dessas quedas. Só que, se a gente comparar os outros mercados, o que mais está sofrendo é o mercado cripto. E, por enquanto, não tem tanta motivação assim, além de algumas questões, que é o nível de alavancagem. Então, por isso, nós temos que olhar para a liquidez. Nas 24 horas, o Bitcoin limpou boa parte dos apostadores de alta, limpou muita liquidez. Ainda tem um pouco de liquidez, né, de novas pessoas que abriram long. Aí a liquidez vai até a região dos 96 mil dólares. No gráfico semanal, deixa eu atualizar aqui. Temos liquidez também, bem pouco aqui na parte inferior. A maior parte da liquidez está aqui nas pessoas shortando o mercado. Vocês sabem, né, que o mercado tende a buscar a região com maior concentração. Por enquanto, quem está shortando nessa região aqui está ganhando muito dinheiro. Mas o institucional adora buscar liquidez. Então, ele ainda pode buscar essa liquidez aqui abaixo e depois buscar a liquidez aqui acima, né? Como muita gente vai começar a shortar o mercado agora, aumentar o short, vai ter mais liquidez para o institucional buscar aqui em cima. Então, sim, a gente tem algo para atrair o preço do ativo aqui para essa região dos 115, 116 mil dólares de novo do Bitcoin, tá? E isso pode ser muito rápido, como tem muita liquidez, isso daqui pode atrair rapidamente o preço para cá. Aqui para cima, né, não tem tanta liquidez, aí tem que ver se nós vamos ter demanda suficiente para o preço continuar subindo. Já no mensal, né, vamos dar uma olhada no mensal. Mensal tem a mesma estrutura, ainda mais forte. Aí tem liquidez até 130 mil dólares, ali tem 6,6 bilhões para o mercado buscar aqui em cima, enquanto aqui para baixo tem apenas 304 milhões de dólares para o mercado buscar caso o preço continue caindo. Então aqui é um ímã bem fraquinho para o preço, aqui é um ímã mais forte dentro dessa região dos 116 mil dólares e aqui é outro ímã que também é muito forte. Quanto maior a concentração de liquidez, mais isso atrai o preço do ativo, tá? Então mesmo que o preço ele pare de cair aqui, nós temos alguns ímãs na parte superior, ou seja, o mercado ainda pode fazer um pullback muito rápido
depois de encerrar essas quedas, tá? Aqui o Ethereum. Vamos olhar para a liquidez do Ethereum, principal altcoin do mercado, porque todas as altcoins estão derretendo nesse momento. Ethereum tem quase nada de liquidez aqui embaixo, ó. Tem ali 68 milhões de dólares, isso não é nada praticamente. Enquanto aqui na parte superior, né, primeiro tem uma região com muita concentração de liquidez em Ethereum, 2 bilhões de dólares, ali nos 3.900. Depois tem uma ausência de liquidez aqui em 4.200. E acima de 4.200 até 4.600 tem mais liquidez, né? Somando tudo aqui dá 4,3 bilhões de dólares para o institucional buscar, sendo que essa é a principal região. 3.900 é uma região com um imã de preço que atrai muito o institucional. Então, nem tudo está perdido ainda. O mercado pode limpar os apostadores de alta para depois limpar os apostadores de baixa. A alavancagem está muito alta nesse momento. Por enquanto, né, falando um pouco de Fed, corte de juros, né, porque isso aqui influencia também o mercado. Dia 10 de dezembro nós temos mais uma reunião do Fed e, por enquanto, o mercado espera aí, pelo menos ele acha que tem 70% de chance de cortar os juros em mais 0,25. Isso é bom, tá? É positivo, ainda mais sabendo pelos bastidores que os bancos estão tendo problema de liquidez. Então, corte de juros pode acontecer e, por enquanto, a chance é alta. Só que lembra, nós estamos em shutdown, não tem dado macroeconômico. Então, se sair qualquer dado com a inflação muito alta, mercado de trabalho forte, tudo isso pode mudar a expectativa do mercado e pode ser que as correções ainda não terminaram. Porque se o mercado tiver uma mudança de expectativa e essa mudança for para não cortar os juros, provavelmente vamos corrigir mais, tá? Então, sim, eu comprei hoje, reforçando isso. Existem riscos na compra de hoje porque a gente ainda não teve sinalização de fundo, pelo menos por enquanto não, até o momento que eu tô vendo esse vídeo, tô gravando esse vídeo, né? Não temos sinalização de fundo. Agora o mercado começou a comprar um pouco mais aqui, ó, o Ethereum, mas não temos nenhuma sinalização de fundo. Tem risco, de fato, de ser uma compra de início de bear market. Então, tem que pesar muito a mão. E se tiver qualquer mudança de expectativa no mercado, porque estamos em shutdown, ainda tem que voltar o governo e aí a gente vai ter uma novidade em vários dados econômicos. Tudo isso pode mudar a expectativa e ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. Então, para isso, tem que gerenciar risco e tem que manter caixa ainda, mesmo que seja uma oportunidade. Tem que reservar uma parcela do caixa, mas basicamente eu fiz isso. Aproveitei a queda de hoje para comprar. Eu tinha comprado ontem, eu coloquei um stop acima do preço que eu comprei, eu fui estopado, aí eu peguei esse dinheiro, basicamente recomprei agora há pouco, eu deixei uma ordem programada em Ethereum, em 3.200 e pouco, ali mais ou menos, capturou a ordem e por enquanto eu estou observando aqui se o mercado continua caindo ou não, né? Se ele segura aqui mesmo. Então a semana ainda tem, terça, agora é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ainda faltam 5 dias para terminar a semana e ter o fechamento semanal. Se o Ethereum fechar acima de 3.280 ali principalmente, é um bom sinal. Se ele fechar o semanal abaixo, o Bitcoin abaixo de 98 mil, não é um bom sinal, tá? Por enquanto o Bitcoin segura acima dos 100 mil dólares. Lembra que ele ainda tem espaço para cair mais, então tem que ter paciência agora. E aqueles alvos iniciais são as possibilidades de busca de preço aí nos próximos dias ou semanas. Isso se o mercado não marcar fundo, né? Lembrando que a última vez que a gente teve uma queda tão forte assim foi no início do ano e levou alguns meses para o mercado marcar fundo. Então ele teve uma queda mais forte aqui. No dia 3 de março, foi início de mês também. Marcou fundo no dia 10 de março, com outra correção. O mercado recuperou parcialmente, isso já era abril. Aí ele fez outro fundo, mais baixo ainda, e de abril em diante ele subiu muito forte. Se a gente comparasse hoje com essa data atual, poderia levar ainda mais 40, 45 dias até o mercado apresentar alguma recuperação de fato. Ele poderia ficar nessa região por um período maior, tá? E aí causaria muita ansiedade, porque o pessoal já estava ansioso aqui em 108 mil, aqui causaria ainda mais ansiedade. Como esse mercado está bem lateral, pode ser que de fato leve um tempo até o institucional buscar a liquidez acima, tá? Se a gente replicasse aqui, o gráfico daqui, poderia ser mais ou menos isso daqui, tá? Então ele ainda poderia buscar regiões mais baixas, assustar mais a galera, para depois, aí, de fato, fazer uma recuperação. Se ele recuperar igual foi essa recuperação, Bitcoin
estaria ali nos 139 mil dólares. Agora parece improvável, mas sim, eu já vi o mercado recuperar bem e romper topos em pouco tempo quando ele faz a recuperação. Então é bom segurar o caixa, sim, hoje é um dia de compra, mas é bom segurar caixa porque ainda não sabemos até onde vai a queda, tá bom? Agora, pessoal, eu sei que muita gente está com medo. Na nossa comunidade, a gente está trabalhando bastante essa questão, né, do gerenciamento de risco, essa parte do medo. Então, para aqueles que quiserem fazer parte da RCC, que é a nossa comunidade, tem um link aqui na descrição. Vai ter a oferta de Black Friday agora em novembro, né? Aproveita essa oferta, que agora é época de vacas magras, o mercado caindo, né? Aí você dá uma força aqui pro canal, tá bom? Caso você queira fazer parte, se não quiser também, continua assistindo aqui os vídeos gratuitamente, que minha ideia é ajudar vocês o máximo possível, tá? Então a gente tá fazendo esse vídeo bem rápido para realmente tentar ajudar vocês. E lembra, não faça nada com medo nem no pânico, tá? Sempre evite fazer esse tipo de coisa e tomar uma decisão com medo e com pânico. Índice de Altcoin Season. Faz muito tempo que a gente não bate essa região aqui inferior, que é a região que não tem nenhuma chance de ter Alt Season. A última vez foi, de fato, lá em abril, março e abril, que a gente bateu essa região do índice de Alt Season. Essas foram as melhores regiões de acumulação de altcoins também. Eu não estou comprando altcoins menores, né? Mas se a gente olhar aqui Solana, ela perdeu completamente sua estrutura de alta. Faz uma barra muito feia aqui, mas sim, poderia ser uma região de oportunidade, né? Para quem comprou lá em abril, foi aqui, ó, março e abril, foi esse fundo de Solana, e aí tranquilamente pegou ali uma valorização de 150% nessa região. Sim, as quedas e aquele momento de medo são aqueles que dão maior oportunidade, só que a gente não sabe até onde vai a queda por enquanto, porque a gente não teve sinais no gráfico sobre final de queda. Então tem que maneirar bastante a mão. Hyperliquid não caiu tanto, ó. Ela caiu pouco, está no fundo principal dela lá do mês de junho. Então comprar hoje é equivalente a comprar em junho, né? Para quem estava querendo entrar, por exemplo. Vamos ver. Pendle, por enquanto, está bem feio, não tem nenhum sinal de reversão, ainda poderia estender a queda, né? Se ela repetir esse movimento aqui, ela poderia cair mais ainda, então ainda está bem feio a Pendle. Ela pode cair 75%, ó, num padrão de queda, ela já caiu até o momento, ó, cerca de 60%, então ela ainda pode cair mais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, XRP. XRP não caiu tanto. Buscou já a parte inferior do canal dela. Por enquanto ela mantém a estrutura de alta do médio prazo. Essa estrutura de alta dela ela mantém. No curto prazo ela ainda está numa leve tendência de baixa. Então, sim, ela está no suporte, mas lembra, compras aqui são arriscadas, tem um risco alto, mas esses dias de grande queda, grande dor do mercado, podem ser dias de grandes oportunidades, tá? No mais é isso, se vocês quiserem uma corretora taxa zero para negociar criptos, né, sem pagar taxa e tendo ferramentas aí de stop, de ordens de programar ordens ou de shortar o mercado, né, por exemplo, a gente inicia um bear market, podemos shortar o mercado, tudo isso é possível fazer dentro da Quantifier. Então essa corretora que eu estou utilizando, utilizei para fazer as minhas entradas, né, também estou utilizando aí para deixar meus stops, caso o mercado ainda tenha mais quedas. Aí eu vou pegar e se eu for estopado, eu recompro num preço mais baixo para tentar pegar o pullback do mercado. Porque antes de inverter para um bear market, o mercado ele ainda vai fazer um pullback, né? E a gente não sabe ainda onde vai ser esse pullback porque ainda não terminou a correção, tá? Terminando a correção, aí sim a gente vai ter que estudar se vai ser uma inversão de ciclo ou se é só uma correção para o preço continuar subindo. Por enquanto não dá para afirmar. Mas a melhor estratégia para bear market, de fato, é para a gente sair do mercado. O mercado corrigiu, num pullback do mercado, a gente faz a saída. Porque num pullback, provavelmente ele pararia aqui, né? Esse pullback. Ali na região dos 108 mil dólares. Então aqui seria uma saída para tentar fazer uma entrada aqui, por isso que tem que ter caixa, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Se o mercado continuar caindo, tá? No mais é isso. Tenham calma, paciência. Não tomem decisões afobadas e tem um bom gerenciamento aí do seu caixa, não gaste tudo numa correção dessa, né, porque a gente ainda não sabe até onde ela vai.
No mais é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. E lembra, deixa o like, se inscreve no canal, porque agora o negócio ficou feio, é época de vacas magras e eu vou ter que buscar um outro emprego, provavelmente vou ter que mandar meu currículo pro McDonald's, tá bom? Mas brincadeiras à parte, valeu dupla e até breve.